do São Paulo, que aplicou um chapéu no Flamengo em relação à contratação, mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo aplicou um chapéu no Flamengo, contratando um jogador que estava bem perto de virar reforço rubro-negro. Eu me refiro a Antony, atacante de 17 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Durante a semana, alguns setoristas e jornalistas que cobrem o Flamengo chegaram a dar a ida do Antony para o Fla como certa. Mas, nessa sexta-feira, São Paulo e Ibrachina bateram o martelo. O tricolor está comprando 20% dos direitos econômicos do atleta e vai ficar com o Antony por um ano. Se quiser, o São Paulo tem a oportunidade de adquirir mais 60% daqui a um ano e para ficar com o jogador em definitivo. Caso contrário, o Antony é devolvido ao Ibrachina, mas o São Paulo fica com 20% do valor de uma venda futura. Esse atacante de só 17 anos de idade tem brilhado no Campeonato Paulista Sub-17 com a camisa do Ibrachina. Foram 4 gols nos últimos 4 jogos. O Ibrachina está classificado para as quartas de final do torneio. Na temporada, 22 jogos e 6 gols, atleta que surgiu no Barra de Santa Catarina, também esteve no Curitiba antes de fazer sucesso aqui na capital paulista. Vale a lembrança de que o São Paulo tem feito vários movimentos de contratações de reforços nas categorias de base. Recentemente chegaram o Dudu, meio atacante de só 16 anos do Náutico, Ridwan, meio atacante de 17 anos, ele é de Gana, Ávila, atacante de 17 anos que pertence ao Antigua da Guatemala. Todos esses jogadores foram contratados e se mudam para o São Paulo num futuro não tão distante. A ideia do tricolor é, a partir de uma categoria de base mais sólida, com jogadores com potencial de venda gigante, que esses caras se tornem profissionais, ajudem o São Paulo e garantam vendas importantes num futuro não tão distante. O Kaique está dizendo que o Rigoni deveria ter ido para o Fluminense, sabendo que quem o trouxe para o Brasil foi o Zubeldia. Só contar uma sobre o Rigoni tem contrato com o São Paulo só até dezembro. E ficou combinado que ele teria o vínculo prorrogado por mais um ano se ele disputasse pelo menos 12 partidas com mais de 45 minutos. Até agora o Rigoni só jogou 3. O problema é que o São Paulo só faz mais 9 jogos. Então, se no jogo contra o Bahia, nesse sábado, o Rigoni não jogar pelo menos 45 minutos, a gente já sabe que a meta não será batida. E a tendência é que o Rigoni não fique para a próxima temporada. Aldino José, boa noite, Nicola. Quem é o jogador que o São Paulo deu chapéu no Flamengo? Antony, tá? Tava contando agora há pouco. Deixa eu até só colocar a matéria aqui, ó. A matéria está no meu blog na R7 e amanhã cedo eu publico todos os detalhes também por aqui, tá? Esse aqui é um atacante do Ibrachina de 17 anos de idade. O São Paulo adquiriu 20% dos direitos econômicos do jogador. Olha, chegando agora, mais uma contratação para a Cotia. Procede, que foi chapéu no Flamengo. Tomás, ó, deixa eu mostrar para você. Algumas páginas já davam a negociação do Antony com o Flamengo como praticamente fechada, tá? Por isso que eu acho que dá para dizer até com alguma tranquilidade que foi chapéu, né? Já tinha página que cobre o Flamengo tratando o negócio como fechado. Quer ver? Eu estou buscando aqui, ó. Flazoeiro, por exemplo. Vou colocar na tela. Vamos colocar na tela. Notícia de 4 dias atrás, tá? Então essa aqui é a notícia que eu publiquei hoje. São Paulo dá chapéu no Flamengo e fecha com joia do futebol paulista. Jogador do Ibrachina. Aqui, ó, eu vou colocar na tela, publicação do Flazoeiro, que tem tido muito boas informações na apuração com o pessoal do Flabase. Exclusivo, notícia do dia 20, tá? O Flamengo acertou a contratação do atacante Antony, 17 anos, destaque do Ibrachina. Ele chegará ao Mengão após as quartas de final do Paulistão Sub-17. Antony já chega para reforçar a categoria Sub-20 em 26. Existem metas estabelecidas no contrato, nas quais, sendo batidas, o Flamengo pagará um valor ao time paulista. Antony tem passagem por Barra, Curitiba e Ibrachina. O Flamengo está no mercado na busca de jovens talentosos. Então, dá para dizer que sim, houve um chapéu. O Flamengo deixou vazar a notícia de que estava perto de contratar esse atleta, mas, na verdade, quem fechou foi o São Paulo. Beleza? Seguindo aqui com perguntas, dúvidas e sugestões. Boa noite, Nicola. Será que o Marinacks trocou o São Paulo pelo Vasco? Não acredito, Leandro. Existia uma expectativa no Vasco de acordo. O Marinacks chegou a assinar uma carta de intenções com o São Paulo. O negócio deu uma esfriada porque o São Paulo precisou mudar as condições do negócio. E, em vez de assinar um acordo de SAF, o São Paulo criou um fundo, isso deu uma desanimada no Marinacks, mas o Marinacks não tem se mostrado muito interessado na compra do Vasco, ou pelo menos não tinha até que o Vasco
conseguisse esse acordo com os credores, que torna a situação dele bem mais plausível, né? Nicola, onde o Casares aumentou a dívida do São Paulo em mais da metade, em uns 600 milhões ou mais? Você tem informações? Porque isso dá mais de 100 milhões gastos a cada ano. Igor, tem um grande problema de quem deve, que é o juro da dívida. Então vamos lá, você deve 100 milhões de reais para o banco. Você precisa pagar os 100 milhões de reais e mais 30 milhões de reais por ano de juros da dívida. Então essa dívida, esses juros da dívida é que tornam a situação do Corinthians, do São Paulo, do Atlético Mineiro, situações praticamente insustentáveis. Por isso que dever é extremamente complicado. O Everton Vilas Boas quer saber sobre o Belmonte. Everton, a tendência é que o Belmonte fique até dezembro, tá? E saia do São Paulo na sequência. O Casares não vai demiti-lo, está completamente descartado. Mas o Casares tem criado situações para diminuir o poder do Belmonte. A presença do Márcio Carlomagno lá no CT da Barra Funda é também para fazer com que o Belmonte perca força. E aí, imagina-se que no fim da temporada, diante dessa situação meio inusitada do diretor de futebol mandar pouco ou quase nada, espera-se que ele vá embora, tá bom? O Leonardo Prieto, Nicola, se o São Paulo se desfizer do Oscar, do Luciano e do Luiz Gustavo, daria para trazer um jogador de peso que jogue? Sim, certamente. O Oscar custa 2 milhões e 300 mil por mês, o Luciano custa 600, o Luiz Gustavo custa 700. 700 mais 600, 1.300, mais 2.300, a gente está falando de 3.600. São quase, com imposto desse valor, vai para 4 milhões. Dá para trazer, por exemplo, um Hulk mais um. Dá para trazer 2 Hulks, só para você entender a conta, tá bom? Nicola, pergunta para o diretor do São Paulo se o Eric está emprestado para o Vitória, se ele pode voltar ou o Vitória vai contratar em definitivo. Cara, eu tenho quase toda a certeza que o Eric foi vendido em definitivo por 5 milhões de reais. Quer ver, ó? Deixa eu só colocar aqui na tela. Estou pesquisando aqui nos meus arquivos. Eric Ten Hag, Eriksen, Eric Ten Hag, Eric Noriega. Ó, aqui, ó, São Paulo bate meta, o Eric foi negociado por 1 milhão de reais, tá? Deixa eu ver se foi em definitivo ou se foi empréstimo. Antes de mandar, isso aqui é uma pergunta que não. Eric Vitória, São Paulo, 1 milhão, deixa eu ver o que aparece. Vitória anuncia retorno do atacante Eric. O valor de 1 milhão se refere à cláusula de contrato que impedia o Eric empréstimo. O Eric foi emprestado pelo São Paulo Vitória para a temporada de 2025. O negócio rendeu 1 milhão ao São Paulo e não inclui a opção de compra. Então, na teoria, ele volta, tá? Vai depender agora do que São Paulo e Vitória vão decidir. O Erivan Alencar, Nicola. O Caio Mateus foi para o Portimonense. São Paulo tem algum percentual desse jogador? Não, Erivan. Vocês vão lembrar do Caio Mateus, né? Ele, revelado no São Paulo, foi para o Curitiba. No Curitiba ele foi dispensado, rescisão em setembro, e ficou livre. E aí ele acertou com o Portimonense para o ano que vem. O São Paulo não leva nada, o São Paulo vai ter direito só a um percentual do mecanismo de solidariedade em próximas vendas. Eu tenho medo desse negócio do São Paulo dar chapéu no Flamengo. Não tenho boas lembranças. Pablo, nossa! Bem lembrado. A diferença é que esse é bem mais baratinho, né? São Paulo está adquirindo 20% de um menino de 17 anos de idade que pertence ao Ibrachina. Mas essa sua lembrança é espetacular. São Paulo e Flamengo disputavam a contratação do Pablo, então no Atlético Paranaense. E o São Paulo acabou fechando o negócio por 6 milhões de euros. O Flamengo sem o Pablo foi buscar o Gabigol. O resto da história todo mundo conhece. O Pablo foi um fiasco com a camisa do São Paulo e o Gabigol destruiu com a camisa do Flamengo, né? Nicola Crespo corre risco de demissão? Caso perca para o Vasco, não. O jogo PH do São Paulo agora é com o Bahia. Se perder, não acho que não corre risco de demissão para agora, tá? Não acho que perdeu e vai ser demitido. Mas existe uma situação de crítica ao trabalho do Crespo. E assim, eu não cravo que o Crespo fique até o fim da temporada. Não cravo. Para a próxima temporada. Mas acho difícil ele ser demitido por agora, tá bom? Então tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias importantes e atualizadas do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal e ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Não esqueça de deixar like nesse vídeo. Um grande abraço para você. Nos segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos com tudo pra cima. E vamos. Tchau. Fui.